E eu sou a Lavínia. E esse é o Amigos Curi Podcast. No episódio de hoje, no nosso quadro De Frente com as Doutoras, nós temos uma doutora convidada também, linda, maravilhosa, que temos a honra de receber. Ela é advogada criminalista, mentora de oratória, empresária, influenciadora, e nós temos uma honra de te receber. Bem-vinda, Leila. Seja bem-vinda. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês. E a gente agradece muito, né, por você ter abraçado o nosso projeto, tirado um tempinho pra vir aqui. Contem comigo. Então, hoje a gente vai começar querendo saber um pouco da sua história, na advocacia principalmente. Como foi seu início? Como foi a sua escolha em relação à advocacia? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Para começar, eu vou falar que o direito, a área do direito, na verdade, ela te escolhe. Então, eu não escolhi o direito criminal, vou deixar isso bem claro aqui. Fui escolhida pelo direito criminal. Eu me apaixonei pela matéria na época da faculdade e eu tinha uma facilidade muito grande. Por quê? Porque são casos da vida real. Então, isso faz com que a gente cada vez mais se interesse pelo assunto, por estudar a matéria. E eu me recordo que foi muito engraçado o que aconteceu. Eu não sei se vocês aqui acreditam em Deus. Sim. Eu lembro que estava próximo de eu pegar a minha carteirinha da OAB e eu fiz uma oração no meu quarto. Eu falei assim: Senhor, como que eu vou ingressar no mercado da advocacia se eu trabalhei todo o período da época da faculdade em agência reguladora? Eu não estagiei em escritório. Meu estágio obrigatório foi no JEF, na Asa Norte, que é na Justiça Federal. Então, eu fiz o estágio de verão, que era um mês corrido, assim, todos os dias, meio período. Então, eu não tive estágio no escritório. Então, era eu e Deus, literalmente. E eu fiquei muito preocupada em como eu vou fazer para ingressar se eu tenho um total de 0 experiência em escritório. Eu me recordo que eu consegui agendar a data para pegar a minha carteirinha, porque eu tive que remarcar algumas vezes pelo fato da minha mãe morar fora. E aí, eu tava um dia em casa e, literalmente, o meu primeiro processo, ele foi me buscar em casa. Literalmente. Me ligou uma pessoa perguntando assim: você já é formada? Você atua na área criminal? Porque eu sempre falei que criminal era a minha paixão. Eu falei: sim, atuo. Só que eu ainda nem Corajosa. Atuo. Eu falei assim: cara, isso é oportunidade divina. Era a oportunidade que eu estava pedindo a Deus. Sim, era a resposta dele. Exatamente, era a resposta para todas as minhas orações. Aí eu falei: atua, a situação é SS. Faltava uma semana exata para eu pegar a minha carteirinha. O que eu fiz? Entrei em contato com uma amiga minha, que era da mesma célula que eu, que também era advogada criminalista. Expliquei a situação para ela, falei para ela ir ao presídio, que eu tinha cobrado o valor da diligência, pegar a procuração do cliente, e assim que eu pegasse minha carteirinha, ela me subestabelecesse em reserva de poderes. Foi justamente o que nós fizemos. Ela foi ao presídio, ela diligenciou, e quando eu peguei minha carteirinha, ela foi lá e me subestabeleceu o processo. E nisso, ela fez carga, porque ainda era processo físico. Só um detalhe. Era processo físico, ela fez carga do processo, nós analisamos o processo juntas, que ela tinha, sei lá, 2 ou 3 meses pegado a carteirinha também, então tava tudo bem recente, aquilo de se ajudar de fato. E aí, depois que eu peguei minha carteirinha, eu atuei sozinha no processo. E eu brinco que quando você cai dentro do presídio, você fica presa lá. Por quê? Um cliente indicou para outro, que indicou para outro, que indicou para outro. E quando eu vi, eu estava ali literalmente presa dentro do presídio, com todos os clientes me procurando por indicação daquela pessoa em específica. Porque era uma questão de tráfico de drogas, eu consegui soltar a pessoa. Aí falou assim: nossa, ela é a rainha do Alvará. Aí ele me indicou pra outra. Aí eu dica, gente. Aí eu soltei o outro. Eu falei assim: nossa, essa menina é muito boa. Pronto, aí eu fiquei conhecida como a rainha do Alvará. Eu já entrava lá, achando, solto todos, pode me procurar. Você atualmente é presidente da Comissão de Combate à Violência, né? Exatamente. Violência contra a mulher. Da subseção de Águas Claras. Conta pra gente como que foi, como que é atuar nessa área, uma área tão delicada, né? Realmente é muito delicada. Por quê? Porque
porque nós acabamos nos colocando no lugar da pessoa em várias situações, só que nós precisamos tirar a emoção e racionalizar. Foi muito engraçado, porque quando o convite chegou pra mim, foi por uma pessoa que hoje, ela é a minha sócia, Carla Henrique, sócia do meu coração. E era engraçado porque, à época, o meu Instagram ele era todo voltado para o mundo fitness. E eu senti um chamado muito grande de Deus no meu coração de mudar. Não era mais o momento de fazer aquilo. Ele queria que eu mostrasse o meu lado profissional. Por quê? Porque as pessoas achavam que eu era nutricionista, que eu era personal, que eu era qualquer coisa menos advogada. E eu não misturava isso. Porque lá eu postava foto do dia a dia, da minha comida, comparações de antes e depois. E aí um dia ela fez uma postagem e me inspirou muito, que foi de um sequestro que teve de um ônibus lá no Rio de Janeiro, numa passarela, numa ponte, e acabaram matando, né, os... Ai, eu fiquei emocionada. Gente, falou de morte pra mim, eu me emociono, sério. Então, assim, tecnicamente mataram o que seria as pessoas responsáveis pelo sequestro do ônibus. E ela fez um texto muito lindo, profundo, porque tinha muita gente comemorando, digamos assim, a morte dos bandidos. E aí eu comentei no texto, eu falei pra ela que eu também era advogada criminalista, apesar de não falar sobre aquilo no meu Instagram, e que eu também era totalmente contra aqueles tipos de manifestação que estava tendo nas redes sociais, porque do meu ponto de vista não devemos comemorar a morte, independente se a pessoa está sendo acusada de qualquer tipo de crime que seja, ou se é um desafeto. Eu sou totalmente contra. A única pessoa, para mim, que pode fazer isso é Deus, e no momento certo as coisas vão acontecer da melhor maneira possível. E eu comentei, aí ela começou a me convidar para os eventos. E aí veio pandemia e surgiu então o convite. Então nós fomos trabalhar juntas, eu entrei como vice-presidente, aí no ano seguinte acabou o triênio e eu entrei como presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica e Familiar da OAB de Águas Claras. É difícil, como eu falei, porque a gente acaba se colocando no lugar. E o direito criminal ele não é para todo mundo, porque são questões muito peculiares. E você imagina, olha, poderia ser uma pessoa da minha família, poderia ser eu diante daquela situação. Porque quando acontece algum tipo de violência, a mulher, ela se sente culpada. Então a primeira coisa é a culpa. Então eu motivei essa situação. É um pouco cultural. Muito cultural. Porque nós crescemos em um sistema onde o patriarcado ele impera até hoje. Nós viemos lutando muitos anos, claro, conquistamos muita coisa no decorrer do tempo, mas inevitavelmente o patriarcado ele domina e faz com que a gente se sinta diminuída, que a gente se sinta culpada. Eu dei causa, eu motivei, e isso faz inclusive com que muitas mulheres elas acabem não denunciando os tipos de violência que elas sofrem. Uma frase popular, né, que me irrita muito. Ela tá com ele porque ela gosta de apanhar. Né? Quem é que gosta de apanhar? Quem é que gosta de sofrer violência, né? Qualquer tipo de violência doméstica. Exatamente. Essa frase, gente, pelo amor de Deus. Como você mencionou, quem gosta de apanhar? Quem gosta de sofrer? Mas o que acontece é que muitas vezes aquela mulher ela é dependente emocionalmente daquela pessoa. Então ela não tem a consciência que aquilo que ela está sofrendo é um tipo de violência. Muitas vezes está ali às claras nos seus olhos, ela pode ter sofrido uma lesão corporal por ele pode ter batido nela de alguma forma, pode ter deixado dano na pele, mas muitas vezes, quando o dano é psicológico, você não faz ideia que aquilo é um tipo de violência. Você não enxerga. Não enxerga. Muitas vezes não enxerga, por exemplo, porque está cegamente apaixonada pelo seu agressor, ou por falta de conhecimento. A pessoa não conhece os tipos de violência e acaba se deixando levar. Acha que tá tudo bem. E aí entra no que é conhecido como ciclo da lua de mel. Cria-se uma situação onde o agressor ele estoura, então ele briga, ele agride, ele humilha a sua parceira. Depois ele vem ali, pede desculpas, dá um presente e volta tudo de novo para aquela lua de mel. Então fica nesse ciclo vicioso, onde a mulher não consegue sair. Muitas vezes fica assim, é o jeito dele, mas ele me ama, porque ele me deu presente. Ela acredita que ele vai mudar, mas aí é uma técnica de manipulação, né? Exatamente. E eu vejo muito isso, assim, eu às vezes, no meu serviço, eu pego muito caso de violência doméstica. E aí, nesse momento do estouro, elas vão lá, denunciam. E aí, depois entra a lua de mel, né? Exatamente. E aí, elas acabam desistindo, falando, não, eu tava
Tava nervosa. Tava depressiva. Eu fiquei nervosa com tal situação, mas nada a ver com ele. Aí começa. E aí elas acabam desistindo. E fica complicado, né? Pra dar prosseguimento, assim. Exatamente, porque muitas vezes, antes mesmo do Ministério Público receber a denúncia, ela vai lá e consegue fazer a retratação. Revoga as medidas protetivas, Exatamente. pede, né, a revogação. Gente, eu já tive uma situação em que uma cliente minha, ela entrou com pedido de medida protetiva, tudo lindo, maravilhoso. Um belo dia ela me manda mensagem falando que o agressor voltou pra casa. Eu, como assim? Ah, doutora, mas eu pensei melhor, ele é o pai da minha filha, eu amo. Foi uma situação isolada. Tem muito isso mesmo, situação isolada. Meses depois me liga chorando, desesperada. Eu quero divórcio, ele vai me matar, ele tá me deixando louca. Como agir diante de uma situação dessa? Não tem como a gente se envolver emocionalmente, apesar que a gente se coloca no lugar da pessoa. Por quê? Porque a própria situação acaba te deixando desnorteada. E aí, eu te expliquei o porquê você não deveria ter tomado tal decisão, mesmo diante de todo o meu esforço, de toda a minha dedicação para que não se retornasse ali a viver em conjunto, o matrimônio, a pessoa ainda assim, porque nós não podemos tomar as decisões pelas pessoas, ainda assim ela insiste em permanecer com o agressor. Elas não conseguem enxergar, né? Não conseguem enxergar. Eu li um livro uma vez, Invisíveis Marias, de uma juíza do Distrito Federal. E aí ela relata alguns casos, e assim, é um caso mais cruel, né, que o outro. E aí teve um deles que foi sobre a violência patrimonial. O homem, ele fez ela se apaixonar, e aí ele começou a cuidar das contas, ele começou a cuidar de tudo. Quando ela viu, ele deixou ela sem nada, e aí isso desencadeou uma depressão. E assim, a vida dela foi... E é incrível como elas mesmas se culpam, como você falou, porque nesses casos eu vejo assim, não, é porque eu desenvolvi uma depressão pós-parto, então eu agi dessa forma, ele agiu dessa forma por conta minha, entendeu? Exatamente, porque eu estava desestabilizada. E não é. Né? Às vezes até a situação do dia a dia, de repente o homem estoura ali por conta de uma coisa que ele imagina que viu. Aí a mulher vai achar que foi ela que deu causa. Não, mas eu provoquei o ciúme de alguma forma porque eu tomei tal atitude com determinada pessoa e fez com que motivasse a ação dele. Sempre trazendo o sentimento de culpa pra ela. Por isso que ela nunca consegue romper o ciclo. Tomar a decisão de sair. Porque ela acha que ela é a responsável por os atos de uma outra pessoa. Muito complicado. E é muito triste. E como é que você vê assim, a importância de ter comissões, né, com essa temática dentro da OAB? Bom, primeiro, eu gosto muito de falar que é um networking. Por quê? Pode chegar, por exemplo, aqui no seu escritório, uma ação que não seja da sua competência. Você nunca vai dizer para o cliente, eu não sei resolver o seu problema. Eu tenho parceiros especialistas, então é totalmente diferente, porque quando você entra e participa das comissões, você acaba criando vínculo com as pessoas, você cria amizade, você faz parcerias, surgem-se sociedades. Então, quando aparece um caso para mim e para minha sócia, por exemplo, do qual nós não atuamos na área, olha, nós temos um parceiro especialista nessa questão, então você pode ficar tranquilo que o seu processo, seu problema será resolvido da melhor maneira possível. Isso faz com que a sua advocacia cresça, o seu conhecimento cresça, porque quando você senta, por exemplo, com um colega advogado que não tem dó de compartilhar o seu conhecimento e ele te dá uma aula, você sai ali rico e fala, nossa, que interessante essa situação, hoje eu aprendi uma coisa nova. E eu tenho isso como lema, todo dia aprender algo novo, porque nós nunca sabemos de tudo. Isso é muito engrandecedor. E, claro, acabar ajudando principalmente os jovens advogados. Porque se eu, por exemplo, lá no início, eu tivesse toda essa consciência de que sim, é possível crescer com o coletivo, principalmente porque as pessoas veem os advogados como pessoas cheias de ego, cheias de orgulho, pessoas inacessíveis. Então, o sentimento que você não precisa quando você está iniciando a advocacia, porque você precisa ser acolhido, você precisa que as pessoas te entendam, que as pessoas te ajudem, tire suas dúvidas, porque, por exemplo, você vai tirar uma dúvida com um amigo ou comigo, eu não vou cobrar consultoria para vocês. Vou falar, olha, funciona dessa forma. Ou, por exemplo, você fala assim, Leila, eu quero fazer uma parceria. Eu peguei esse processo aqui, eu não quero atuar sozinha porque eu não tenho segurança nesse assunto. Sei que é um assunto que você domina, vamos fazer uma parceria, mas eu quero atuar junto. Então, acaba surgindo muitas parcerias.
E isso faz com que a gente cresça como profissional, como pessoa, como ser humano. Eu gosto muito e eu indico para as pessoas para participarem das comissões. Ainda, por exemplo, que você não tem uma definida, sai participando das reuniões até você se identificar com uma comissão em específico, para que você possa fazer amizades, parcerias, como eu mencionei, quem sabe surgir até sociedades. Acho muito importante. Mútuo, né? Muito. Um agrega na vida do outro. Exatamente. E eu acho muito importante para o jovem advogado, porque muitas vezes a gente não tem essa pessoa com quem contar, né? Exatamente. E lá pode ser esse lugar, como você falou, que podem achar. E nós sentimos isso, né, na palestra, se sentiu tão acolhida, né? Exatamente, porque essa é a intenção de fato, é acolher as pessoas. Para que, principalmente os advogados, porque a sensação muitas vezes que nós temos é que nós estamos soltos no mundo, sem ninguém por nós, é o quê? É de acolhimento. Olha, se eu tiver um problema, eu sei que eu vou poder contar com a OAB, eu sei que a OAB vai me proteger, vai me resguardar, vai lutar por mim diante daquele problema. Você acaba tendo muito acesso, por exemplo, aos presidentes, seja o presidente do Dr. Délio, o Dr. Eric, que é o presidente lá da comissão da OAB de Águas Claras. Então, se você cria amizades, você faz networking, olha, vai acontecer um evento ali sobre violência doméstica e familiar, eu coloquei o seu nome, vai participar, é dia tal. Então, você sabe que você não vai estar desamparada, que eu acho que é principalmente o medo dos jovens advogados ao ingressar no mercado de trabalho. Estou desamparado, eu não tenho um escritório para atuar, o que fazer neste caso? Eu indico, de fato, vocês procurarem uma OAB. Procure a sua casa, essa é a melhor opção. Inclusive, esse episódio hoje está acontecendo Por causa disso. por conta de uma palestra que eu e a Miriam nós fomos na OAB de Águas Claras, né? Em que a doutora Leila estava palestrando, nós ficamos encantadas, né? E assim que terminou, a gente chamou ela para participar, ela aceitou. E foi assim, foi algo que a gente não esperava, porque a gente foi para adquirir conhecimento ali. E além do seu acolhimento, quando você ficou sabendo do nosso projeto, a gente sentiu muito também dos outros advogados, né? Eles, olha, se vocês precisarem de qualquer coisa, a gente ajuda vocês. Então foi um local que me pegou muito de surpresa, porque eu nunca tinha ido, foi a primeira vez que eu fui a uma palestra na OAB mesmo, depois de advogada. Eu, se não me engano, eu tinha acabado de pegar meu OAB, acho que você ainda nem tinha pegado a sua. Então, assim, a gente saiu de lá não só encantadas, mas assim, motivadas. E o bom é que vocês tiveram uma primeira impressão muito boa, vocês se sentiram de fato acolhidas e isso motiva a pessoa a voltar. Olha, eu me senti acolhida aqui, então eu sei que eu posso contar com a doutora Leila. E aí eu vou apresentar vocês a pessoas que são tão acolhedoras como eu e fazer com que vocês se sintam tão queridas quanto se sentiram queridas por mim. E isso vai fazer o que? Vai fazer com que a nossa advocacia cresça, vai ser uma troca mútua. E quebra aquele preconceito, né? Aquele conceito estabelecido do advogado do arrogante. Ego. Porque a gente não viu nada disso lá. Né? Todo mundo assim, Competitividade. uma simplicidade, um acolhimento. Então quebra. E aí vai mudando a imagem, né, da advocacia. Tanto do que quando a advogado. gente fala, somos jovens advogadas, nem olhou pra gente assim, nossa, mais uma. Mas Não tem aquela. A gente não sentiu, né? Aquela competitividade, Aquela aquela rivalidade. Não Essa tem. aqui é jogar advogada. Senta aí. Todo mundo interessado. Não, vamos, estamos aqui para ajudar, vamos crescer se precisar. Então isso foi muito Inclusive, já importante. fiz um convite para participarem da minha comissão de combate à violência doméstica e familiar. Mas, claro, vocês têm a opção de participar de até 3 comissões, então vocês podem participar da minha e de mais uma outra, caso vocês se interessem. Eu não vou deixar vocês se interessarem. É a preferência. Claro que eu vou puxar a sardinha para a minha comissão, porque ela é a melhor. Desculpa, meus amigos. A melhor da OAB de Águas Claras. Tá certíssimo. E a gente, né, para montar nosso roteirinho, a gente acompanha também nas redes sociais, né? Instagram. Nós vimos que, dentre as várias entrevistas que você deu uma entrevista para o jornal Gazeta. Sim, em São Paulo. Isso. Como foi para você receber o convite, estampar a capa do jornal, que foi na capa do jornal? Arrasou. E conta pra gente um pouquinho também sobre o tema que foi abordado na... Nós falamos sobre a violência doméstica e familiar e eu fiquei muito, muito feliz e honrada com o convite, porque nós postamos ali pequenos recortes do nosso dia a dia
Só que nós não imaginamos a quantidade de pessoas que nós alcançamos numa rede social que se tornou simples, que todo mundo pode abrir ali e postar e interagir com outras pessoas. Eu fiquei extremamente honrada, eu acabei viajando para São Paulo. Uau! Assim, a convite do Jornal da Gazeta, eu fiquei amiga da jornalista, porque eu sou uma pessoa muito receptiva. Por quê? Porque é justamente o que eu espero que você seja para mim, caso eu precise. Receptividade, acolhimento, tudo que você falou que encontrou na OAB, que é justamente o que nós prezamos lá, é exatamente por isso que eu permaneço, porque é tudo que eu prezo para mim. Como eu não tive isso no meu início, aí eu quero que as pessoas tenham, que não sofram tanto quanto eu sofri. Falei sobre um tema que eu amo, sobre violência doméstica e familiar, porque muitas vezes as pessoas acreditam que a violência ela só acontece em pessoas da classe C, por exemplo. E a violência doméstica e familiar, ela acontece em todas as classes, na classe A, na classe B, na classe C. Indifere o tipo de classe, a quantidade de dinheiro ou de patrimônio que você possua. Como nós falamos, muita gente não enxerga, outras pessoas acabam aceitando algum tipo de violência doméstica por status, por não ter coragem, por exemplo, de quebrar ou desfazer a imagem do agressor perante a sociedade no qual convive. E isso acaba fazendo com que ela fique presa na relação justamente por conta do status, por conta da condição financeira, por estar em uma situação confortável. Estar casada, exatamente, estar em relacionamento. Financeiramente falando, uma situação muito boa, que é conhecida como a síndrome da gaiola de ouro. Eu não estou bem, eu estou desconfortável, mas tem toda a questão do status. Os amigos dele não podem imaginar que o nosso casamento é um fracasso. De repente eles não têm mais relação sexual, eles não conversam mais, no entanto eles não conseguem romper ali o relacionamento para cada um seguir a sua vida da forma que achar melhor. Leila, como ajudar, como direcionar uma mulher que esteja passando por uma situação assim? Tanto no sentido de ela não está enxergando, a pessoa ali do lado está enxergando, ela não. Como essa pessoa conseguir esse acesso para alertar? Ou então, se uma mulher chega pedindo essa ajuda, qual seria a orientação nessas duas situações? Para mim, a melhor forma é disseminando o conhecimento, a informação. Porque como nós falamos no início, às vezes eu posso estar sofrendo violência doméstica, mas eu não tenho conhecimento dos tipos, das formas, das maneiras que a violência pode acontecer. Então, muitas vezes, de fato, a mulher acredita que violência doméstica é só agressão, é só quando ele me dá um soco, quando ele puxa no cabelo, quando ele me bate. E existem vários outros tipos. Muitas vezes ela pode estar sofrendo algum tipo de violência patrimonial. O marido está ali controlando o dinheiro dela, proibindo ela de ter acesso às contas bancárias, de utilizar o carro. Só que para ela é um comportamento normal dele, porque não, ele é muito controlador com o nosso dinheiro. E ela não reconhece que isso é um tipo de violência. Por isso que eu acredito muito no poder da informação, de falar sobre os tipos de violência doméstica, de orientar. Se alguma colega, pessoa conhecida, amigos de amigos, vizinhos, fala, olha, aconteceu tal situação comigo, você faz aquela análise e fala assim, você já parou para pensar que isso é um tipo de violência doméstica que você está sofrendo? Eu passei recentemente uma situação parecida com uma colega, assim, colega, a gente não tinha muito assunto, ela me comentou, porque ele é muito ciumento, porque diante de uma situação ele agiu de tal e tal maneira, e ele chegou um momento em que ele quebrou meu celular e falei, olha, não é da minha conta o seu relacionamento. Mas você me contou aí que você está vendo pelo menos 2 tipos de violência doméstica dentro do seu relacionamento, que ainda é um namoro, graças a Deus não era um casamento. E tem a questão da pessoa acreditar que a violência doméstica e familiar é só quando vocês moram juntos. Eu não sou casada com ele, eu só namoro. Sim, mas o seu namorado, ele pode praticar violência doméstica contra você. E aí eu expliquei pra ela, você tá vivendo a violência patrimonial, porque ele destruiu o seu celular, ele te deu um novo pra compensar? Mas é porque eu motivei uma situação. Na história seria uma questão de ciúmes, ele ficou com ciúmes por conta de uma determinada situação, e aí ele começou a fazer chantagem emocional pra ela. Aí depois ele falou que ela estava entendendo as coisas tudo errado. Começou a manipular. Não, você está entendendo tudo errado. Exatamente. Então ela estava vivendo a violência psicológica, a violência patrimonial, quiçá
a violência moral diante de umas situações que ela me relatou. Então ele começa a sugerir que ela tenha traído ele com determinada pessoa, que ele encontrou os dois na rua conversando por alguma situação, já entra na violência moral. Só que a pessoa, ela não tinha um conhecimento. Era uma pessoa instruída, uma pessoa que possui nível superior, mas ela virou pra mim e falou assim, eu nem sabia que existia tanto tipo de violência doméstica. E eu não moro junto com ele. Eu falei, não precisa, vocês possuem um relacionamento. Você não precisa necessariamente estar morando com ele, estar casado com ele para sofrer os tipos de violência doméstica do seu parceiro. Então, eu acredito que muitas vezes é justamente a falta de informação. Nós precisamos falar mais a respeito. E explicar mais, estar disposto a ouvir. Aí já entra a questão da escuta, da oratória aqui. Porque ouvir e escutar são questões totalmente diferentes. Eu posso estar aqui fazendo uma cara de paisagem enquanto vocês fazem as perguntas e eu não estar nem processando, eu estar ali no mundo da lua. É o que pode acontecer, você não está disposto, por exemplo, a escutar a pessoa naquele momento. Então ela vai falar, você vai apenas ouvir, você não vai escutar, porque quando você escuta, você racionaliza a situação e a pessoa ainda vai elogiar você falando que você é um bom ouvinte. É o que acontece muitas vezes. Então, nós vivemos em um momento de muito eu e pouco nós. Então, assim, eu preciso fazer isso, eu preciso conquistar aquilo. Agora eu não posso porque eu estou atrasada, porque eu preciso chegar no horário naquele evento, no meu trabalho, qualquer que seja a situação. E você acaba deixando o nós de lado. Por isso que eu fico triste quando eu vejo, por exemplo, uma amiga se suicidou, um parente, a pessoa não estava bem, ela poderia estar sim dando indícios de que ela não estava bem, só que é tanto eu que nós não conseguimos enxergar o nós e deixamos então essas pequenas situações passarem despercebidas. Aproveitando que você tocou no assunto de oratória, né? Você é especialista e mentora em oratória. Conta pra gente como foi, como você se interessou por esse assunto. Vocês viram que eu gosto de falar pouco. O que é mais incrível nisso? Porque eu sempre, olha aqui, desde pequena, eu sempre quis ser advogada. Eu não sei de onde eu tirei isso. Mas assim, de fato, recentemente eu entendi que era mesmo. Que a minha mãe me relatou uma situação de quando eu tinha 4 anos de idade, que um pedinte passou na nossa porta pedindo comida. E aí eu entrei correndo e falei, mãe, tem uma pessoa pedindo comida. E minha mãe sempre tinha o costume de fazer comida e a gente ajudar as pessoas. E aí ele ficou conversando comigo e minha mãe ficou observando, né, pelo portão. Ele perguntou assim, você estuda? Eu falei, estudo. Aí, e você? Ele, não estudo, saí da escola tem muito tempo. Aí ele virou pra mim, isso a minha mãe relatando, né? Perguntou, quando você crescer, você vai querer ser o quê? Eu vou ser advogada quando eu crescer. Eu me emocionei na hora, em 4 anos. Minha mãe falou que na hora ela parou assim, da onde essa menina tirou isso? Por quê? Morando no interior da Bahia, sempre estudei em escola pública. Meu pai caminhoneiro, minha mãe dona de casa, na família... Ninguém. Nós não conhecíamos nenhum advogado. Não tinha nem ninguém com nível superior na família. Mas, gente, de onde essa mulher tirou? Que ela vai ser advogada quando ela crescer. E minha mãe, ela sempre desejou que eu e minha irmã fôssemos da área da saúde. Eu quero que vocês sejam chamadas de doutora, ou seja, da área da saúde. Bom, as pessoas hoje me chamam de doutora. Mas eu não sou da área da saúde. E quando eu me formei no colegial, eu tinha 16 anos. Eu pedi pra minha mãe pagar um curso de oratória pra mim, na época, no Senac. Porque na minha cabeça, pré-requisito para ser uma excelente advogada era saber me comunicar com excelência. Foi o primeiro curso que eu fiz, tanto quando eu saí do colegial, quanto meu primeiro curso de oratória foi no Senac. Eu fiquei completamente apaixonada. Antes mesmo de iniciar a faculdade. Antes mesmo de iniciar a faculdade, eu fiz meu primeiro curso de oratória. Porque eu falava pra minha mãe, eu vou fazer aquelas sustentações orais e eu vou dar show. É justamente nesse momento que eu vou convencer que o meu argumento ou que o meu cliente merece absolvição. E aí a minha mãe pagou o curso pra mim de oratória, foi 1 semana de curso, foi incrível o curso. E o mais legal é que quando eu fui fazer o curso, era assim, tinha advogado no curso, tinha
uma barista. Inclusive, foi por meio dessa barista que eu conheci no curso de oratória, que eu fiz um curso de barista para conseguir o meu primeiro emprego numa cafeteria que ficava dentro da Unip. Olha a conexão! Meu Deus! Olha a só! conexão. A questão do poder do networking que nós falamos. sim. Eu nem imaginava naquela época que seria networking, que aquele curso em específico ia me trazer oportunidades em outras áreas. Mas olha só, quando você entra em movimento, não tem como as coisas não acontecerem. As coisas acontecem, Convergem. exatamente, de forma inimaginável. Depois disso, eu fiz um curso de retórica, porque eu queria saber como argumentar quando as pessoas questionassem os meus argumentos. E eu comecei a estudar estratégias. Eu comecei a fazer todos os cursos de comunicação com o qual eu me identificava. Então, assim, durante a faculdade, eu fiz vários outros cursos de oratória, sempre buscando me aperfeiçoar. Por quê? Porque eu sempre achei que um bom advogado, ele tem uma oratória impecável. Ele dá literalmente show. E eu me recordo que na minha primeira sustentação oral, vou contar um segredo. Em primeira mão. Pouquíssimas pessoas sabem. Era um processo muito difícil. Claro, principalmente para uma jovem advogada, né? Eu estava no tribunal e os clientes ali queriam assistir a sustentação. E eu estava muito preocupada porque havia sido feito um bloqueio de R$400 mil na conta desse meu cliente. E era todo o dinheiro que ele havia recebido de um RPV, de um processo do INSS. Então teve ali um imbróglio e os valores foram bloqueados por uma outra pessoa. E a meta ali era justamente desbloquear esses valores, demonstrando que aquela pessoa não fazia jus àquele dinheiro. Eu estava tão nervosa. Por quê? Porque era a minha primeira sustentação oral. Só que eu estava ainda mais nervosa. Porque o cliente estava acompanhado da esposa e ainda estava sentado ali para me ver dar show. Pensei, agora. É agora que eu vou botar em prática todos esses cursos de oratória e retórica que eu fiz durante todo o curso de Direito, inclusive antes do curso de Direito. Claro que na semana que antecedeu o julgamento, já fica aqui a dica para os jovens advogados, eu preparei os memoriais, fui despachar com os desembargadores, com o presidente, por quê? Tudo é estratégia. Expliquei os pontos ali que eram divergentes, do qual ele teria que entender que o meu pedido era o cabível e não o pedido da parte contrária. Cheguei para sustentar. Quando eu chego lá, ainda pedi prioridade para o meu nome ser o primeiro. Não faz isso comigo. A sorte é que tinha uma pessoa mais idosa. Eles acabaram dando prioridade para outra pessoa e eu fui a segunda. Eu falei, meu Deus, pelo menos. Porque imagina, a primeira sustentação oral. Eu logo a primeira, ser a primeira. Ser a primeira, ainda com o cliente ali atrás. Eu lembro que eu fiz ali a minha sustentação oral, usei os 15 minutos. E aí eu achei muito interessante que o desembargador, o presidente, na verdade, da turma, em determinado momento, ele falou pra mim assim, doutora, você tocou em um ponto no qual eu não havia pensado. Eu vou pedir um tempo, eu vou alterar o meu voto. Só que antes de falar aqui qual vai ser o voto, de ler meu Deus, não faz isso comigo. Ele falou bem assim, eu vou pedir para que o próximo advogado sustente enquanto eu altero aqui e quando finalizar o julgamento do próximo advogado, nós retornamos pro seu. E eu, tudo bem. Pronto, tudo bem, mentira, né? Você vai falar isso. Tudo bem. Suando, graças a Deus, a calabeca ajuda muito. Gente, que eu devia estar transpirando por todos os poros do meu corpo. E aí eu sentei para aguardar a leitura do meu voto. De um lado o cliente, do outro lado a esposa dele. Eu nervosíssima. Não, parabéns, você arrasou, foi impecável. Quando terminou, foi eterno, né? A sustentação do advogado que veio depois de mim. Gente, quando o desembargador leu que ele dava provimento parcial ao meu pedido e era para justamente desbloquear os valores. E aí, como assim, os outros desembargadores falavam, vou com o relator, acompanho o relator. Eu só agradeci, eu saí daquela sala de sustentação. Eu entrei no banheiro junto com a esposa do meu cliente. Eu pulava, eu gritava. Tanto que quando eu saí com ela, o meu cliente virou pra mim e falou assim, eu ouvi tudo aqui fora. Eu fiquei tão emocionada, porque naquele momento eu tive aquela sensação de tudo valeu a pena. Sim.
Eu sou uma advogada muito incrível, pra não soltar um palavrão. Eu sou uma advogada muito incrível, por quê? Desde o momento, quando aqueles clientes me procuraram, eu falei, olha, não é uma área que eu atue. Vocês sabem muito bem, eles me conheceram em uma outra situação. Eu atuo na área criminal. Não, mas nós queremos você porque você é jovem advogado e jovem advogado tem sangue no olho, e eu concordo. Porque tal pessoa fez uma besteira no meu processo e perdeu isso. Já tinham entrado outras pessoas que tinham criado outros problemas durante o processo. Falei, mas se vocês fecharem comigo, claro que eu vou me empenhar ao máximo para poder resolver a situação de vocês da melhor maneira. Foi justamente o que eu fiz. Noites e noites em claro, folheando aqueles processos, que era físico ainda. Processo físico, folheando. Até que, por fim, quando eu fui para a sessão, né, para o plenário, fazer sustentação oral e sair vitoriosa, nada paga isso. Todos os problemas, o choro, dor de cabeça, sabe? Aquela vontade de desistir, passou longe, porque é combustível para a gente continuar. Porque você olha para a sua trajetória e você pensa, mesmo diante de todos os obstáculos, eu consegui dar o meu melhor para aquela pessoa. Querendo ou não, você literalmente salva uma vida. Você tira aquela pessoa ali do fundo do poço, você dá a mão pra ela e fala, o seu problema é meu problema. E eu vou dar o melhor de mim pra solucionar o seu problema como se fosse meu. Quando as coisas é pra gente quer fazer da melhor maneira possível. E isso fez com que eu me tornasse uma advogada muito melhor. E claro, que eu aprendesse muito. Depois disso, eu fiz outras sustentações, inclusive a segunda foi para uma empresa de Fortaleza que me procurou por indicação. Eu me senti a advogada. Detalhes. Quando o dono dessa empresa de Fortaleza me procurou, não, porque me indicaram você para fazer sustentação oral, eu falei, estou pronta. Estou aqui em Brasília, meu Deus, porque eu sou porque assim, eu peguei o processo e falei, doutora, posso te encontrar no tribunal? Eu, claro, mas por dentro eu tava falando assim, pra quê? Vai cuidar da sua empresa, deixa aqui da parte de vídeo que eu cuido. Gente, quando eu entrei com ele e eu já conhecia todo o caminho, todas as salas, pra onde ir, pra onde não ir dentro do tribunal, ele falou assim, doutora, eu estou impressionada como você conhece tudo aqui, você tem muita experiência. E eu ainda era jovem advogada. Quando eu entrei na sala, olha, gente, o poder que tem você participar, você fazer as coisas com amor e de forma ativa. Eu entrei na sala de um desembargador que ele foi super gentil comigo, super solícito da segunda vez, porque da primeira vez parece que era uma sabatina. Ele me fazendo várias perguntas. Ele olhou pra mim e falou assim, você aqui de novo, doutora? Eu falei, agora é pra discutir um outro processo. Ele, então, por gentileza, sente. Então, assim, esse quebra-gelo que teve naquele momento fez com que o meu cliente me olhasse com outros olhos. Nossa, ela é muito ativa. Porque o desembargador deve receber vários advogados por dia e ainda assim lembrou dela. Eu lembro que depois que nós despachamos, eu me sentei com ele para explicar os próximos passos. Ele falou assim, vamos almoçar? Eu sentei para almoçar com ele no tribunal mesmo. Ele falou assim, doutora, estuda para ser juíza. Eu falei, olha, me desculpa, eu não tenho nem vocação para ser juíza. De repente eu posso estudar para ser da defensoria pública, que aí eu vou continuar fazendo, né, e seguindo o meu ofício com amor. Porque eu não tenho poder para julgar a vida das pessoas. Eu não consigo nem imaginar diante dessa situação. Mas toda a experiência que eu fui agariando de outros processos, de situações que de fato me exprimeram e tiraram o melhor de mim, fez com que naquele momento eu me sentisse ainda mais capaz, ainda mais poderosa, ainda que no futuro eu não tenha conseguido êxito nessa sustentação oral. E ele sabia, porque tinha uma questão lá em particular que eu falei, olha, não vai dar certo, mas vamos fazer a sustentação oral. O não nós já temos, vamos correr atrás do sim. Ainda mais para contra o Banco do Brasil, enfim. Mas e toda essa experiência faz com que em situações futuras você já conheça o caminho. E você vá com muito mais leveza, muito mais tranquilidade, né? Muito mais segurança para enfrentar aquela situação. E tudo isso graças à minha comunicação e, claro, a cara e a coragem de você ir e enfrentar, e enfrentar a situação. Porque, claro, quando eu estava ali na antessala esperando, meu Deus, que vontade de sair correndo, o que eu estou fazendo aqui?
Eu não sei vocês, mas muitas vezes eu tenho isso, meu Deus, eu sou uma fraude, o que eu estou fazendo aqui? Aí você senta lá, você, literalmente, você lembra da sua mãe, olha o choro aí, você olha o choro. Aí veste o personagem de advogada, você dá um show, ainda que você não obtenha o resultado que o seu cliente espera, você é a melhor advogada, porque você deu o seu melhor, você fez o que você podia fazer dentro das suas condições naquele momento. E nós sabemos que uma parte sempre vai perder. E muitas vezes o cliente, ele está procurando, vou até brincar, está procurando o esculacho, porque ele já sabe que ele não tem nem chance naquela situação, não tem direito, mas ainda se insiste, é o famoso se colar colou. Vamos tentar. Ele quer uma esperança, alguém que se entregue, que acredite. Realmente. Pelo menos 1%. E aí, com essa história toda, a gente pôde perceber quão importante é a oratória, principalmente, né, na nossa profissão. Principalmente. Exatamente. Mas também em outras profissões, né? Sim. É muito importante. Conta pra gente como o jovem advogado, outra pessoa que se interessou pela oratória, pode falar assim, quero começar, como é que eu faço? Quais são as técnicas, quais são as dicas, onde eu posso ir? Onde você pode ir? Você pode ir no meu Instagram, @Leila, com 2A, Santiago. Você vai me procurar, que eu vou te oferecer o meu curso, a minha mentoria individual. Mas, claro, eu não sei a condição financeira de cada um, nem por qual momento de vida você está passando. Pesquisar. Gente, o YouTube possui muito conteúdo gratuito, nós sabemos disso. Sim. Inclusive, eu brinco que se você procurar bem no YouTube, você consegue até fazer um foguete. Porque no YouTube tem tutorial para tudo. Então, busque de fato consumir esses conteúdos gratuitos. Saia da sua bolha, saia dessa inércia e busque fazer a diferença. Coloque como meta, hoje eu preciso aprender uma coisa nova relacionada à oratória. Busque, por exemplo, pessoas que falem até mesmo no Instagram, fale sobre oratória, conteúdo no Google, porque muitas vezes algumas empresas, elas lançam cursos e quando lançam, elas dão bolsas ou elas entregam um curso até gratuito. Tem uma empresa que eu gosto muito, que é a Conquer, a Escola Conquer. Inclusive, o Flávio Augusto comprou durante a pandemia, porque viu o potencial dos meninos. Teve uma época que eles lançaram um curso de oratória, eles lançaram gratuito por determinado período de tempo. Então, você, por exemplo, teria que completar todo o curso, acredito que em 3 ou 4 dias. Então, assim, esteja disponível para aprender algo novo, esteja disponível para fazer algo diferente. Porque muitas vezes nós ficamos reclamando da nossa situação, só que reclamar não vai tirar você do lugar, não vai fazer com que você evolua. Então, ao invés de reclamar, eu não sei técnicas de oratória, meu Deus, tenho minha primeira sustentação oral, não sei nem o que fazer. Aposto que tem vários conteúdos no YouTube falando sobre o que fazer e o que não fazer na sua primeira sustentação oral. Por exemplo, a questão de entregar os memoriais, de despachar, como você proceder naquele ato. Então, assim, é buscar mesmo ser um curioso, eterno curioso, que é justamente como eu sou, para aprender coisas novas. Eu estava vendo uma palestra, se eu não me engano, foi do Dr. Augusto Cury. E aí ele citou que o medo de falar em público chega a ser maior do que o medo da morte. Aí eu, nossa, é isso mesmo, Helena? Não, de onde vem isso? Todas as pesquisas, porque quando foi feito, claro, uma pesquisa, por isso que eles embasam essa questão. E não só ele fala sobre isso, várias pessoas falam a respeito. Porque muitas pessoas não têm medo de morrer. Eu tenho. Mas não tenho medo de falar em público. E quando pergunta qual é o seu maior medo, a pessoa ela fala que ela tem medo de falar em público. É o maior medo dela, porque ela não tem medo da morte. Mas sabe o que acontece? Elas não pararam para racionalizar, mas elas não têm medo de falar em público. Elas têm medo do julgamento das pessoas. Principalmente no período em que nós estamos vivendo, do cancelamento da internet. Então você tem medo da morte social. Eu posso morrer, mas a minha reputação ela não pode ser de forma nenhuma estragada ou mal vista. Eu não posso ser mal visto, por exemplo, por algum seguidor. Eu não posso ser mal visto pela minha turma. Por quê? Porque logo começam os julgamentos. Ah, blogueirinha. Ah, não sei o quê. Aí você faz o quê? Você se retrai. Nossa, já não estava tão confiante para começar aquele determinado projeto. E aí começam os julgamentos. Isso faz com que a pessoa ela se anule.
Então não é nem medo de falar em público, porque o fato de você se colocar diante das câmeras, ou diante de pessoas, ou de uma palestra para multidões, aquilo aí não vai te matar. A não ser que você tenha uma doença, tenha uma fobia social, uma síndrome do pânico, você tenha de fato uma patologia grave que te impeça de se colocar diante dessa situação. Mas fora isso, Medo da rejeição. Exatamente. De falar assim, eu não sou bom o suficiente, vão descobrir agora que eu sou uma fraude, ou o que eu tô fazendo aqui, se eu não sei nem o que eu vou falar nesse momento. É mais medo da rejeição, do julgamento, do famoso cancelamento das redes sociais. Então isso faz com que as pessoas evitem dar o primeiro passo e saiam de fato dessa bolha, dessa zona de conforto, que nós sabemos que não é confortável. E como lidar com isso? Quais as dicas que você daria para essa pessoa? Prática. É justamente o que nós fazemos. Por exemplo, quando foi sua primeira audiência, você deve ter ficado nervosa. Ai, meu Deus. Assim como minha primeira sustentação oral, que eu tava ali morrendo de medo. Na segunda, eu já fui achando que eu era a dona do lugar. Tudo essa fala aqui é minha, os desembargadores são todos os meus amigos. É você se colocando diante da situação, é você treinando. Não estou falando que você vai fazer uma palestra toda semana. Mas o que é ótimo, por exemplo, porque muita gente tem vergonha de gravar stories no Instagram. Você pode E o bom, porque nos stories do Instagram a gente pode apagar. Você assiste. Tá? Primeiro se assiste, porque muita gente não se assiste. Isso não tá bom, então eu vou melhorar. Você grava de novo. O que você pode fazer para começar a destravar esse medo da exposição, do julgamento? Coloca aí nos melhores amigos pessoas que você tem certeza que quer ver o seu crescimento. Por exemplo, faz o que um melhores amigos com vocês. Olha, posso falar nos melhores amigos? O que você achou desses stories de hoje? O que você acha que eu posso melhorar? O que você achou do conteúdo? Eu trouxe um conteúdo que agregou alguma coisa dentro do que eu me propus a fazer? Porque quanto mais você fizer, quanto mais você se expor àquela situação, mais leve vai ficar para você, mais simples vai ser enfrentar, por exemplo, pessoas, uma câmera, um palco para fazer uma palestra para milhares de pessoas, até mesmo uma sala de audiência, porque eu tenho certeza que na primeira audiência de vocês não se sentiram nada preparadas. A minha foi de conciliação e eu lembro que o meu colega falou assim, Lavínia, nem vai ser o juiz que vai estar lá. E eu já tava morrendo de medo, assim, meu Deus. É o servidor do tribunal. Você fala assim, não sei o que esperar. E aí, mas aí foi simples? Nossa, foi ótimo. Na segunda eu já tava também me achando. Eu acho que tem muito isso que é o medo do novo. Sim. Também te barra muito. Freia. Por isso que é importante você se colocar disponível. Até porque as oportunidades, as pessoas costumam falar, elas não batem 2 vezes a nossa porta. Só que eu costumo falar que você tem que estar disponível para poder enxergar a oportunidade. Porque a oportunidade pode estar ali na minha frente. Vocês, por exemplo, podem estar falando assim, nossa, preciso de um palestrante para palestrar sobre determinado tema, dia tal, num local tal. E eu tá bem aqui assim, ó. A oportunidade está bem aqui. Passando. Só que eu não estou disponível, ainda que eu esteja presente no ambiente. Então você precisa estar disponível. Tanto é que eu vou dar um exemplo aqui que é muito engraçado. Quando você sai de qualquer jeito na rua, pode ver que é o dia que você vai mais pessoas conhecidas. Agora, quando você sai perfeita, quando você acorda se sentindo assim, a estrela do mundo, eu brinco que é desse jeito assim, eu vou mostrar pro sol quem brilha mais. Poderosa. Disputa. Exatamente, eu vou mostrar pra ele. Eu acordei assim hoje, ele acordou até meio xoxo, capenga, meio nublado. Quando você acorda desse jeito, pode prestar atenção. Não tem problema que apareça pra você que você não se sinta capaz. E assim, pode vir um problema atrás do outro. Quando eu estou com a minha sócia, que nós estamos bem, com a energia elevada, é problema atrás de problema. Eu brinco pra ela assim, pode vir, bate aqui no peito que hoje eu tô pronta pra resolver qualquer problema, porque você estar disponível, disposta a de fato resolver a situação
E não ficar murcha ali, ai meu Deus, mas por que esse problema? Mas por que isso está acontecendo? Porque quando a gente começa a questionar muito a situação, nós acabamos criando um bicho de 7 cabeças que nem existe. E o advogado, ele tem que fazer justamente isso, resolver problemas, afinal nós somos contratados para isso. Então vai vir aquele problema mirabolante que você nem imagina, você vai ficar assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com isso? Você vai ficar meditando enquanto o prazo corre, e aí quando chegar no último dia de prazo, não, hoje eu preciso fazer alguma coisa. Com essa coragem, você tem que se colocar disponível para resolver a situação e, claro, para mostrar para o seu cliente que você é a melhor naquela área. Ainda que você não seja, você fala assim, olha, eu não sou, mas eu vou mostrar que eu sou e eu vou ligar para Leila. Leila, você pode me ajudar a se posicionar? Claro, com certeza. Então, eu acho que é a melhor forma, assim, é fazer, né? Exatamente. A gente vai aprendendo fazendo. E a gente, né, experimentou isso aqui no podcast. A gente estava assistindo nossos primeiros vídeos e é bem evidente a nossa evolução. E Principalmente o primeiro, que era assim, não tinha ninguém. Não tinha ninguém, era só a gente. Eu assisti esse. A câmera. Então, confesso que O que você achou? Estávamos oprimidas. A gente falava isso, Era a só câmera gente. estava oprimindo a gente, mas não era a câmera, era o medo É o de... medo. dos outros, Isso. que o outro ia pensar a Isso. respeito. Sim. Tanto que, imagina, se vocês tivessem parado naquele primeiro, vocês não teriam a evolução que vocês adquiriram hoje. Por exemplo, a disponibilidade de ir atrás de pessoas para trazer um conteúdo de valor aqui para quem nos assiste, vocês tinham parado ali. Então, se você não enfrentar a situação buscando sempre dar o seu melhor, você não vai sair do que as pessoas chamam de zona de conforto, que nós sabemos que não é confortável, porque você nunca vai superar esse medo de falar em público, esse medo da exposição, esse medo da câmera. Por quê? Porque só depende de você estar disposto a, de fato, enfrentar aquele desafio. E é assim em qualquer profissão, em qualquer área. No primeiro emprego, nós vamos com medo, mas nós vamos porque nós estamos interessados no dinheiro. Sim. No primeiro estágio, estamos interessados no conhecimento, ainda que pouco ou de área distinta. Por quê? Porque se nós não nos colocarmos disponíveis naquela situação, não enfrentarmos, nós não vamos crescer como pessoa, como ser humano, muito menos como profissional. Uau. Uau. Vamos. E só mais uma última pergunta. Manda ver. Você comentou que fez curso de retórica também. Isso é muito importante para todas as áreas, principalmente para advogado, né? Qual que você acha que é primordial a pessoa ter o hábito da leitura para adquirir o conhecimento, para poder então ter a retórica? Como que é essa leitura? Sabe o que eu acredito? Se você não tem um conhecimento, por exemplo, estratégico de determinada questão, eu nem aconselho você a ler. Porque às vezes você está lendo ali, você não está absorvendo o conteúdo. Então o que pode ser interessante, por exemplo, você faz o primeiro curso de oratória, até para você entender os 5 pilares, os conceitos básicos ali que fala sobre, por exemplo, sobre respiração, sobre voz, sobre postura, sobre conhecimento, sobre apresentação. Quando você entender os conceitos básicos, aí você vai ter adquirido um pouco de experiência para você se aventurar sozinho em uma situação. É a mesma coisa que, por exemplo, quando, eu não sei se vocês já fizeram remo. Eu fui remar a primeira vez. Eu tive uma aula antes, a mesma coisa na nossa faculdade. Antes da gente encarar as situações de fato da profissão, tem todo aquele conhecimento técnico para te dar estratégias para que você possa sozinho navegar no oceano que é a advocacia. E nós sabemos que ainda assim nós não estamos preparados, nós vamos nos preparando no caminho. É justamente o que eu aconselho. Antes de você, por exemplo, pegar um livro, tentar ler, entender e falar assim, nossa, isso aqui não faz sentido nenhum. Aí você vai se traumatizar, não quero saber sobre esse assunto aqui não entra na minha cabeça. Exatamente, você cria um bloqueio, você acaba desistindo de aprender aquilo, ainda que você entenda que aquilo é importante para você. Então o que eu oriento é, primeiro faça um curso, ainda que ele seja o básico do básico. Depois que você tiver adquirido ali um alicerce, um pouco de conhecimento, aí você pode se aventurar sozinho na leitura de um livro, por exemplo, porque nós sabemos que a teoria é lindo, a prática é outra coisa totalmente diferente. Quem sabe assim, com a base, você consiga fazer a leitura e consiga executar sozinho tudo que o livro está pedindo para você.
Ótimo. Vamos então para as perguntas. Vamos! Mandar pro pessoal dos stories. Dos stories. Quais são as técnicas mais relevantes no curso de oratória? Todas. Porque o que acontece? Assim como no direito, nós sabemos que não tem como separar uma área, não tem como separar o penal do civil, do processo penal. Por quê? As áreas, elas se entrelaçam. É a mesma coisa na oratória. Na comunicação é a mesma coisa. As técnicas, elas se entrelaçam. Eu começo aprendendo uma técnica que vai me dar base para ir para a segunda técnica, para chegar a um determinado momento e falar assim, consigo aplicar todas as técnicas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu vim de azul marinho aqui com um propósito. Foi totalmente intencional, assim como a cor laranja foi intencional. E isso está ligado à comunicação não verbal. Então não é só o que eu falo, é como eu ajo. A forma como eu estou aqui me comportando diante de vocês, de inclinar o meu corpo à frente para conversar com vocês, de olhar para a câmera, isso dá a entender que eu estou interessada, que eu estou envolvida no assunto. Tanto que quando eu dei exemplos, falar assim, eu vou falar jogado na minha bolha. Porque quando eu jogo o meu corpo para trás, eu demonstro total desinteresse. E é justamente o que acontece quando nós ficamos em posição fetal na cama chorando por determinada questão. Nós nos afastamos da situação para chorar. Porque ninguém chora na frente do cliente. Você pode até engolir o choro ali algumas vezes, depois que ele sair e você desmoronar. Mas todas essas técnicas são de fato pensadas para transmitir uma mensagem. E ainda que você acredite que você não tenha clareza, o seu inconsciente ele consegue fazer essa leitura. Por exemplo, Miriam, correto? Você veio com batom vermelho. E tem uma técnica para isso na comunicação. Porque, por exemplo, quando nós usamos o batom vermelho, nós queremos que a nossa boca se destaque. E se destaque com um único motivo, de fazer com que o ouvinte ele preste atenção na minha boca e no que eu estou falando. Então, existem várias técnicas, tanto técnica de postura, caso a apresentação seja em pé, técnica de postura caso a apresentação seja sentada, gesticulação. Existem técnicas na comunicação não verbal, como eu falei, eu sou uma pessoa séria, mas eu poderia ter trazido o meu cabelo totalmente liso como ele é, só que ele é um cabelo reto, que ele passa o quê? Força, poder, seriedade. Só que eu trouxe ele com ondas para passar um ar mais descontraído. Então eu acordei cedo, fiz um baby Então é um conjunto de técnicas que quando você entende do assunto, você começa a agregar na sua comunicação, não uma nem duas, mas várias técnicas para você fazer com que a outra pessoa se sinta confortável diante da sua presença. Você falou do café, né? Quando você chegou também. Exatamente, eu falei sobre o café. Informação valiosa. Só porque a Miriam falou que é informação valiosa, só vai saber a técnica do café quem comprar o meu consultoria ou quem fofocar com as meninas. Então, assim, são um conjunto de técnicas e não é só durante a apresentação. O preparo, que nós sabemos que é o que acontece, ele é muito maior do que, por exemplo, 1 ou 2 horas aqui. Porque nós nos preparamos antes para determinada situação. É igual, por exemplo, um casamento. Quando as pessoas te veem ali, por exemplo, 2 horas montadíssima no casamento, aí as pessoas falam assim, nossa, você fez isso tudo para ficar aqui 2 horas. Não é por isso. Primeiro, você fez pelo seu bem-estar. Segundo, por quê? Você quer dar o seu melhor e aquele é o melhor que você tinha no momento para oferecer para as outras pessoas. Porque muitas pessoas falam assim, nossa, você vai sair desse jeito, mas com um evento tão simples. Independe da simplicidade do evento das pessoas. Isso que eu tenho aqui é o que eu tenho de melhor para oferecer para vocês hoje. Foi justamente por isso que eu vim assim. Porque eu sempre busco dar o meu melhor para as pessoas. Por quê? Porque eu quero a recíproca. Eu quero que vocês ofereçam o melhor de vocês para mim. Nossa, isso é tão incrível, porque à medida que você tá transbordando aquilo que você tem de melhor, você tá querendo despertar o que o outro tem de melhor. Exatamente. E como eu dei o exemplo do casamento, não é só aquele momento. Teve todo um preparo por trás. A mulher, ela faz a unha, ela faz a depilação, ela faz o cabelo, ela faz a maquiagem. Ela passa dias em loja procurando o vestido que ela entende ser o ideal. Sapato mais confortável, bonito. Bolsa. Então, assim, nós sabemos que na nossa vida o preparo ele é muito maior do que aquele momento de exposição. Ainda que fosse aqui 50 minutos, 1 hora. Mas eu me preparei
Eu acordei às 6 da manhã, eu fui arrumar meu cabelo, eu escolhi minha roupa antes. Então, tudo isso para entregar o que eu tenho de melhor para vocês. Então, isso é uma técnica na comunicação. Porque aqui não é para eu me amostrar porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, não. E, de repente, o que eu tenho, para mim, pode ser básico. Mas é o melhor que eu tenho para oferecer para vocês. Então, é um conjunto de técnicas. E quando você começa a estudar e ficar imersa naquele assunto, você começa a, de fato, enxergar que tudo tem um porquê. Assim como eu falei da questão do café para vocês. De repente, vocês sentem a situação que eu mencionei, só que você não tinha consciência. Sim. É justamente a análise que nós fazemos. Por exemplo, mulher tem muito isso. Entra em um ambiente onde tem uma terceira pessoa, você olha pra pessoa e fala assim, meu santo não bateu com dela. Tem muito isso mesmo. Mulher tem muito Gente, isso é... A intuição é boa. E deixa eu falar pra vocês que isso está relacionado à comunicação não verbal. É a forma como o teu cérebro mapeou o ambiente, mapeou aquela pessoa, que é a famosa primeira impressão, que fez com que você tivesse aquela mensagem de que seu santo não bateu com dela. Ela pode ter feito um gesto, por exemplo, que você considera impróprio, só que você não prestou atenção no gesto. Você fez a avaliação por um todo. Ela pode estar vestida de uma maneira que você considera inadequada. Nossa, meu santo não bateu com ela. Mulher tem muita medo de falar, olha, a roupa daquela menina parecendo uma piriguete. Só que a pessoa, ela ainda nem ficou disponível para mostrar o conteúdo dela. E aí entra na questão da comunicação, porque foram realizadas pesquisas e o nosso conteúdo que nós falamos é só 7% da nossa comunicação. Nossa. 7%. Nossa, então, 93% são fracionados em, por exemplo, a linguagem não verbal. E aí entra a gesticulação, a forma como você se veste, a forma como você se porta. Entra, por exemplo, a estruturação de conteúdo. Então, entra um conjunto de questões que a gente não faz ideia quando você faz essa análise instantânea. Aí tem que, eu nunca julgo o livro pela capa. Mas nós julgamos, sabe por quê? Porque o nosso cérebro ele precisa só de 3 segundos para olhar para você. Não fui com essa cara, esse óculos não gostei. E aí quando você começa a conversar com a pessoa, depois você fica assim, gente do céu, fiz um pré-julgamento errado dela. Que pessoa interessante, que pessoa extraordinária. Quantas e quantas vezes nós já não fizemos isso? O tempo todo. E é justamente por quê? Porque ela transmitiu algo na comunicação dela, na comunicação não verbal, que fez com que te repelisse. De repente você viu uma pessoa fumando. Eu não gosto de pessoa que fuma. Aquela pessoa fuma. Meu santo não bateu com dela. Por quê? Porque ela tá, só porque ela tá fumando. Dom Casmurro, o Bentinho, o livro que a gente tá lendo, Bentinho tá sentado no ônibus e aí chega um rapaz pra cantar ou é pra ler? Pra Ele ler. vai ler um folheto. E aí o Bentinho que tá no ônibus tá descansando, tá cansado e não dá atenção pra aquele rapaz que tá lendo. E aí o rapaz vai e apelida ele de Dom Casmurro. Então, assim, ele não conhecia, mas apelidou de Casmurro, alguém carrancudo, pela primeira impressão que ele teve. Sendo que o personagem tava só cansado. Só cansado. E aí o Sameraj, que tá sendo nosso professor agora desse curso, os ele falou assim, não se apresse a julgar o outro, né? Só que nós fazemos isso E a gente fala, E por isso que é importante a comunicação não verbal, porque às vezes você vai com uma proposta, algo, e aí você já cria um bloqueio ali para outra pessoa sem saber. Exatamente. Né? Você levanta uma barreira ou você cria, por exemplo, uma situação mirabolante na sua cabeça e quando você transpõe aquela barreira, você tem a consciência de que não era nada daquilo que eu imaginava. E eu tenho certeza que foi assim, por exemplo, na primeira audiência de conciliação, você criou um bloqueio. Meu Deus. Aí a gente começa a pensar o quê? Nas possibilidades de erro. Eu não posso falar isso, eu não posso falar. Por que a gente não pensa no ponto positivo? Não, eu tenho que falar isso porque eu sei que vai dar um bom resultado. E aí depois que a audiência acabou, não foi nada daquilo que eu imaginava. Aí vai celebrar, igual a Leila, né? Sem razão. Vou pular e gritar no banheiro. Mas vamos lá, para a próxima. Provavelmente tem minha sócia aí. Essa é gente. legal aqui, ó. A sócia, vamos deixar a sócia... Ela apareceu, eu nem sabia. Como ser perfeita como a Leila. Essa foi a minha sócia. Te amo, Carla. Próxima. Claro.
Fale sobre a postura da Mulher Maravilha e como isso pode ajudar. Ai, ela é incrível. Quem é incrível? A postura ou a Mulher Maravilha? Os dois, né? Houve, inclusive, uma pesquisa ela é pesquisadora Amy Cuddy. Então, se vocês colocam aí, vai aparecer várias questões falando sobre a postura da Mulher Maravilha, que é conhecida como pose de poder, né? Power pose. Pose de poder. Porque é comprovado que quando você se coloca na posição da Mulher Maravilha, com o corpo ereto, as mãos na cintura, e você fica naquela posição por 120 segundos, você muda totalmente a sua fisiologia corporal. Faz com que você, de fato, incorpore o que eu costumo falar que é um personagem, porque nós vivemos de personagens ao longo do dia, e você se sinta preparada para enfrentar qualquer situação. É uma das técnicas, inclusive, para que você faça antes de você se colocar diante de um público, antes de uma apresentação, antes de uma aula, antes de uma palestra, porque aquilo vai mudar o seu estado de humor, o seu espírito, fazendo com que você se sinta muito mais confiante para enfrentar a situação. E é algo externo, né? Que você Exatamente. faz, que muda o seu... Outra técnica que eu gosto muito e faz, vocês vão parar para analisar e vai ver que faz sentido, a questão da música. Colocar uma música enérgica, porque nosso corpo ele é influenciado pelos sons, pelas batidas da música. Tanto que muitas vezes você tá ouvindo aí uma sofrência, você fica triste e não sabe nem por que. Fala, gente, por que eu tô... Tem nem ninguém pra sofrer. Exatamente, porque a energia da música, quimicamente falando, ela influencia o nosso organismo. Então, por exemplo, eu quando vou assinar algum contrato, quando eu vou ter alguma reunião difícil, eu coloco uma música muito animada, vou revelar a minha música favorita, Firework, da Katy Perry. Perfeito. Porque a batida da música, ela traz uma explosão de sentimentos, de energia, que faz com que eu me sinta extremamente poderosa para enfrentar qualquer situação. Então, se porventura você acordou num dia, ainda que você não tenha um contrato importante para fechar, ainda que não tenha uma reunião milionária para ir, só que você está se sentindo triste, desanimado, coloque uma música que te traga energia, que te traga alegria, que te dê ânimo. Não fica ouvindo aquelas músicas depressivas, não, porque vai ser dali pro pior. Daqui a pouco você tá na cama chorando sem motivos. É igual a academia, né? Ninguém coloca música lenta pra malhar. Aquelas músicas explosivas, que te traz ânimo, que te dê disposição pra finalizar logo o treino e pra ir embora pra casa, ainda que seja pra chorar. Falando ainda sobre comunicação e oratória, a rede social é uma grande ferramenta, né, pra isso. Excelente. E você falou que você tinha um modelo no seu perfil antes e você passou a adotar outro agora, né? Exatamente. Bem mais profissional. Qual a importância disso, assim? E por que se posicionar é importante, principalmente como advogada? Porque, como eu falei no início, são recortes da nossa vida. E você precisa se posicionar da forma que você quer que as pessoas te vejam. Foi justamente o que eu parei pra pensar. Por quê? Porque as pessoas vinham me perguntar se eu era nutricionista ou personal. E eu era advogada. Só que eu nunca achei coerente misturar as duas questões. Então, assim, como você quer ser vista hoje? Você quer ser vista como autoridade em qual área? No nicho X. Então, você vai postar questões que te direcionem ao nicho X. Você quer o nicho Y, Z, quero 2, porque eu acho que os dois estão entrelaçados, porque nós sabemos que as questões, as matérias de direito, elas se entrelaçam. Então, poste aqueles 2 temas que são relacionados. Por quê? Porque nós vemos as redes sociais o tempo todo. Então, quando a pessoa vê muito, as pessoas costumam falar o seguinte, que para eu comprar de você eu preciso ver pelo menos 7 vezes, porque eu vou entender que você é confiável. Isso tudo eu aprendi estudando comunicação. Então aquela pessoa que te acompanha, que te assiste, que ali é assídua no seu perfil, ela vai ver muito vocês falando sobre podcast, e vai associar o quê? O podcast a vocês. Então quando ela lembrar alguém falar alguma coisa sobre podcast, por exemplo, então eu tenho umas amigas que elas têm um podcast, automaticamente aquela pessoa ela vai promover vocês, ainda que sem perceber a situação. E querendo ou não, vai abrir portas, porque as redes sociais é muito instantâneo, aliás, segundos. É ser intencional, né? Exatamente, na forma como você quer ser vista. Foi justamente pensando nisso que eu falei assim, eu não quero mais ser vista só como um corpo, de fato.
Eu não quero mais só ser vista como a menina que eliminou 27 quilos. Eu quero ser vista como a profissional que eu sou. Eu quero ser vista como advogada criminalista. Eu quero ser vista como mentora de oratória. Porque eu sei que se as redes sociais me abriram oportunidades no mundo fitness, imagino o que pode fazer no mundo jurídico. Principalmente agora, após as alterações no nosso estatuto, no nosso provimento. Porque na época do fitness, eu tinha várias parcerias. De repente, isso acabou fazendo com que eu esperasse mais antes de tomar a minha decisão. Porque tinha parceria de várias coisas, de suplemento, de roupa de academia. E isso faz o quê? De forma indireta com que eu monetize. Aí, de repente, eu perca tudo para começar um nicho do zero. É igual quando você vai começar no Instagram. Ai, mas ninguém me segue, ninguém me vê, pra que eu vou falar? Mas se você não começar falando e postando, ninguém vai aparecer do mesmo jeito. Eu achei interessante porque você passou essa imagem, né, essa autoridade na advocacia como mentora de oratória, mas ainda assim continuou postando ali a sua rotina e coisas que inspiram também, né? Exatamente. Você conseguiu reunir ali o melhor dos três mundos. O melhor é justamente porque nós falamos, são os melhores recortes do nosso dia, nós postamos ali. Porque muitas vezes você tá em um dia cheio, por exemplo, o dia pode ter sido incrível, mas ele foi tão cheio que você não conseguiu se desconectar para pegar o celular para postar alguma coisa. Então, eu procurei não perder a minha essência, porque eu sou de fato aquilo. Entendeu? Eu sou a pessoa que vai treinar às 10 horas da noite, assim como eu sou a pessoa que vai treinar às 6 horas da manhã. Porque vai depender muito da minha agenda. Eu sou a pessoa que trabalho, eu brinco, né, como os meus perseguidores falam, que faz os corres da vida, só que eu gosto de comprar as minhas coisas e eu mostro, olha, eu consegui comprar isso, mas vocês que me acompanham sabem como eu fiz para comprar isso. Eu não nasci em berço de ouro, ninguém me deu nada, ninguém me indicou para trabalhar em um excelente escritório, porque nós sabemos como funciona Brasília. Não, eu corri atrás de tudo, porque a minha ideia é, eu vou fazer o meu nome. Independente se eu vou sair da lama ou se eu vou sair de onde eu estou hoje. Graças a Deus, já saí da lama há muito tempo. Então, porque, por exemplo, eu posto lá, eu não vim de berço de ouro, eu vim de uma família muito, muito humilde. E a Havaianas, no final do ano, foi engraçado porque eu não tinha uma Havaiana para calçar quando eu era criança. Então, é uma coisa simples. Eu sei que não é acessível para todo mundo, porque a Havaiana ficou muito cara. Mas é algo que tem um valor emocional para mim. Então, hoje, por exemplo, quando eu chego na loja de uma Havaianas, que eu olho, juro pra vocês, eu passo à frente do meu olho enche de lágrimas. Juro, porque assim, olha só tudo que eu construí. Hoje eu posso entrar nessa loja e comprar quantos pares de Havaiana eu quiser. Tanto que eu acho que eu ganhei uns 5 pares de Havaiana de presente de Natal. Por quê? Porque as pessoas sabem que aquilo representa algo de muito valor pra mim. Como eu tô falando, não é o preço das coisas, é o valor que aquilo tem. Tanto que o presente, eu falo, o presente mais lindo e emotivo que eu ganhei até hoje foi um pirulito de kiwi que custava 25 centavos na época. Então não é o quanto a gente paga por aquilo. Tem todo um valor emocional. E hoje em dia as pessoas na internet, elas olham muito para a questão do inalcançável, do inatingível. Bom, eu vou acompanhar o podcast de uma pessoa que já está bombando aí, mas eu não vou dar crédito para vocês que estão começando agora. Eu vou acompanhar aquela super influenciadora digital que passa final de semana em Paris, nas Bahamas, mas eu não vou acompanhar a minha melhor amiga e não vou enaltecer o que ela está fazendo, porque ela está começando agora. Isso, quando ela chega lá no topo, aí eu vou enaltecer, mas por que não começar agora? E isso lembra que às vezes pessoas mais distantes parecem apoiar mais do que as mais próximas, né? Exatamente. E eu trago isso até para a advocacia, porque as experiências que eu tive, por exemplo, em advogar para amigos foram péssimas. Porque as pessoas misturam as coisas. Eu estou sendo extremamente profissional com você, eu quero que você seja profissional comigo. Aí você acaba cobrando determinado valor para a pessoa e a pessoa não te paga. A pessoa fala que vai te pagar de um X, nunca te paga. Você fala, gente, acho eu vou que ter tem que ser um executar. favor, que é da família. Não tem obrigação, né? Não é a mesma. Aí quando é o oposto, quando o cliente ele chega pra você e você fala assim, olha, vou cobrar 30% aí. Paga com amor, com carinho, satisfeito, não te dá dor de cabeça.
no final das contas ainda vira seu amigo do site indicando pra todo. Não, doutora, porque você é incrível, porque as pessoas precisam conhecer o seu trabalho. E você é extremamente valorizada pelas pessoas que estão fora do seu ciclo de convivência. Isso é de deixar qualquer um muito triste. Porque, como ela mencionou, é como se eu tivesse a obrigação de fazer pra você. Sim. Você chega no supermercado porque você é amigo do dono, faz a compra lá e leva embora. Não. Faz isso, a polícia. Aí vocês vão ter que ligar pra gente, por exemplo. Não tem como fazer isso. Então, assim, respeite o trabalho dos seus amigos, por favor. Obrigada. Vamos lá. Eu acho que as outras a gente já fez aqui. Ela já respondeu. Como vencer a timidez, vencer o medo de falar em público. Já respondeu a maioria. Leila, quando as meninas foram pra sua palestra, elas voltaram assim em êxtase. Foi. E elas falaram, Lavínia, assim, de se cuidar. a gente tem o hábito de orar antes por todos os nossos convidados, né? Sim. E aí ela falou assim, Lavínia, a gente precisa incluir a Leila, porque ela é uma pessoa muito incrível, tal, você vai amar e não sei o que, segue ela no Instagram, já foi aquele... Aí eu falei, calma, gente. Pera, deixa eu pensar. Calma. Aí eu fui ver, né, eu falei assim, realmente a gente tem que cuidar ela. Eu fico muito feliz, então, de ter sido a resposta nas orações de vocês. Foi, com certeza. Assim, não tô querendo falar muito não, mas eu e Deus, nós somos assim. Minha sócia sabe, porque ela mesma fala que depois que eu entrei na vida dela, ela busca muito mais a presença de Deus. E assim, pra mim, é inegociável. Meu marido até fala, você vai sair com Deus pra ver que ele vai chegar na situação. Eu falei, não, meu amor, o Espírito Santo já falou aqui comigo. É aquilo de você ter sensibilidade, como nós falamos, o ouvir e o escutar são coisas totalmente diferentes. Porque eu já experienciei várias situações com Deus que, assim, gente, eu já tô ficando emocionada. De falar assim, meu Deus do céu, como que pode do Espírito Santo falar no meu ouvido, olha, você vai abrir tal livro, vai procurar tal questão e vai estar lá. Aí você vai ver e fala assim, não, isso não é possível. Isso não é possível. E tá aqui falando com você. E você conseguir, de fato, escutar como se fosse uma presença física. Eu já tive assim, experiências com Deus. Eu e ele, nós somos assim. Mas eu acho que aí é que tá. Isso faz toda a diferença. Que está muito além do que as técnicas de oratório. Porque faz com que a minha energia, ela resplandeça muito mais. Tanto que eu sempre faço as minhas orações antes de entrar no presídio, né? Pra entrar e pra sair, pedindo pra que Deus me proteja, pra que nada de ruim me alcance. E, claro, pra que eu seja luz na vida daqueles que precisam de mim. E que onde eu pisar o meu pé, eu posso levar luz, eu posso levar esperança de uma vida nova. E eu juro pra vocês, meu cliente que tá preso, qualquer um que seja, eu falo de Deus pra eles. Eu sei que quando os presos estão recluso, todo mundo ali vira crente. O Senhor isso, o Senhor aquilo. Teve até uma situação específica que depois de uns 2 anos me aconteceu, que eu fiquei muito emocionada. Inclusive, eu vou escrever um livro e vou colocar essa história no meu livro. Nós iremos lê-lo. No lançamento. Porque todo mundo, vocês devem imaginar ou devem presenciar, eles estão reclusos, Deus na terra, Deus no céu, Deus o tempo inteiro, cantando louvor e pregando a palavra. Mas quando sai, que sente aquele cheirinho de verdade, meu amor. Sai de perto. Peraí, depois a gente se fala. Peraí. E esse meu cliente em específico, ele sempre falava de Deus pra mim, e eu falava de Deus pra ele. Foi muito difícil o processo dele. E eu consegui finalmente tirar, porque ele fez várias besteiras durante o processo dele de execução. Uns 2 anos depois, esse cara me liga, meu celular toca, eu ainda tinha o número dele salvo. Aí eu, ai, meu Senhor amado. Pensei logo, né? Aconteceu alguma coisa. Ele me ligando à noite, eu falei, delegacia, deixa eu preparar aqui. Boletim de ocorrência na área, ok. Já preparava para. Gente, eu fiquei extremamente emocionada. Ele me ligou falando que ele tinha sido promovido no trabalho dele. E que a primeira pessoa que ele lembrou de ligar para agradecer fui eu. Que um dia eu acreditei e lutei por ele, confiei nele, não abandonei ele nem quando ele fez as piores, desculpa o termo, cagadas.
aquilo me emocionou de uma forma. Ele, doutora, você foi a única pessoa que esteve ao meu lado e que acreditou que eu sairia do presídio e que eu não voltaria para a vida do crime. E eu estou aqui ligando hoje para a doutora para falar que eu fui promovida no meu trabalho e eu nunca, nem nos meus melhores dias no presídio, eu imaginei uma situação dessa, porque eu imaginava que quando eu saísse, ninguém ia querer me contratar. Hoje estou num cargo de supervisor e tudo que aconteceu na minha vida quando eu saí, eu devo a você. Eu desmoronei o telefone. Eu chorei. Isso nada paga. Nada paga. Mesmo diante das acusações das pessoas, defensora de bandido, você está defendendo o errado, porque ele cometeu um crime. Não é defender o ato em si. Não é isso que nós fazemos, as pessoas precisam entender. E diante de todas as situações, como ele mencionou, quando ninguém mais acreditou e confiou nele, fui eu que estava ali do lado dele, mesmo quando ele fazia uma burrada atrás da outra durante o processo de execução. Só que quando ele me ligou, eu nem lembrava mais dessa pessoa. Quando ele me ligou e falou que tudo que estava acontecendo, ele lembrou de me ligar pra mim, agradecer por tudo que eu fiz por ele. Nossa, todo estresse, todo nervoso, tudo que eu passei de situações ruins no processo dele, assim, recentemente valeu a pena. Uma vida que antes estava assim, perdida. Exatamente. Eu falei isso pra Cristo, Deus, eu resgatei uma vida, independente se ele vai, por exemplo, continuar te seguindo ou não, que agora eu sei que o Espírito Santo vai fazer a tua vontade boa, perfeita e agradável, mas eu dei o meu melhor naquele momento. E nada paga isso, essa sensação de eu entreguei o meu máximo, entreguei o meu melhor. E ele reconheceu, porque muitas vezes as pessoas não reconhecem. Você pode estar ali, ó, dando o seu máximo, seu suor e sangue e lágrimas, e a pessoa ainda vira, aquela advogada, péssima. Nossa Senhora, e você deu tudo de si para aquela pessoa e ainda assim não esperou reconhecimento. Eu sei que nós não devemos esperar o reconhecimento das outras pessoas. Nós precisamos conhecer o ser humano extraordinário que nós somos, os profissionais qualificados, que eu tenho certeza que todos aqui são. Não esperar, claro, porque senão a gente fica frustrado no decorrer. Só que esse reconhecimento, ele é um gás, ele serve de impulso para fazer com que você continue atuando com primor e excelência. Incrível, você é inspiradora. Uau! É verdade. Acertamos em cheio, né? Ai, que claro que foi, né? Gente, muito obrigada. Conexão com o Espírito Santo, né? Eu gosto disso. Nós temos o hábito também de honrar todos os convidados, né? Presente. E aí a gente entrega uma lembrancinha para que vocês se sintam honrados de fato. Ai, muito obrigada, meninas. Que bom que eu já ia pedir essa. Que linda, agora eu vou ter minha caneca. Então, deixa eu compartilhar. E aí, nas Recheada. canecas, a gente tem o costume de escolher uma frase muito especial pra pessoa. Gente, eu tô chocada. Foi justamente... Não, sem contar que eu acho que eu repeti 365 vezes a palavra estar disponível. Sim. Não, quando Eu escutando ela falar sobre disponível. A gente foi a frase certa. Lê pra... Gente, eu vou ler a mensagem pra vocês, mas eu tô extremamente emocionada. Deus usa pessoas com corações disponíveis. Muito obrigada. Obrigada. A gente estava procurando a frase, né? E a gente estava te stalkeando no Instagram. E aí eu vi um testemunho seu nos seus stories e você fala isso, né? Deus usa as pessoas com corações disponíveis. Exatamente. Como eu falei, eu acho que eu ainda tenho lá no CEU um destaque falando sobre testemunho, porque é assim... Deus, ele faz coisas inimagináveis. Assim, porventura hoje você está afastado de Deus, então o momento é esse, de voltar para a presença do Espírito Santo, porque eu tenho certeza que ele é a única pessoa que pode tirar você do lugar onde você está e te levar para lugares inimagináveis. E você é essa pessoa com o coração disponível, de vir aqui, de dar sempre o seu melhor. Eu acho que isso é incrível, né? Já tivemos outro convidado que falou assim, olha, dê o seu melhor em tudo que você fizer. E isso, de fato, todas as pessoas que vêm aqui no podcast, a gente percebe, essa pessoa dá o melhor. E é por isso que ela se destaca. E é uma honra muito grande ter você aqui com a gente. Você preenche o ambiente, né? E é essa essência que você transborda. Então eu tenho certeza que você está sendo luz onde quer estar. Um farol. Um farol.
Obrigada, Uma muito inspiração pra emocionada. gente na área profissional, mas também na área espiritual, principalmente, né? Quando eu vi, principalmente esses stories contando, né? Eu falei, gente, é isso. Porque, assim, sempre, eu não sou muito, assim, de ir na igreja. Mas você é a igreja. Eu já fui, mas eu não vou muito mais, né? E as pessoas, elas já me criticaram assim, mas você tem que ir, você tem que ir, né, presencial. Sim. Só que eu sempre tive o hábito de conversar com Deus, não é conversar rezando. Sim, conversar papo de uma amigo. Exatamente. Eu faço isso com ele. Eu faço E toda hora. quando você falou isso lá, eu acho que eu me encontrei assim, sabe? Eu falei, viu, não é só eu. Gente, eu vou contar de forma rápida o testemunho da minha casa, que veio aqui agora no meu coração. Quando eu e meu marido, nós decidimos que nós saímos do apartamento e compraríamos nossa casa, aí nós vendemos o apartamento e uma casa para comprar a casa que nós estamos hoje. Só que veio a pandemia, então a gente não estava conseguindo encontrar a nossa casa e tudo ficou muito caro. E nós olhamos assim, o dinheiro que nós tínhamos tecnicamente não daria para comprar uma casa naquele momento, nos padrões que nós desejávamos. E meu marido, ele desistiu de procurar casa. E aí um dia eu conversando com Deus, falei, Deus, e conversando do jeito que você mencionou, eu vou encontrar minha casa. Só que eu preciso que o Senhor me fale como é que eu vou encontrar minha casa. Porque eu tenho certeza que esse ano nós vamos comprar a nossa casa para honra e glória do teu nome. Deus falou para mim assim, se você não procurar, você não vai achar. Simples, né? Aí eu, por que eu não tinha pensado nisso? O que eu fiz? Eu trabalhava, depois os processos voltaram, né, a funcionar online, os prazos voltaram todos. Depois eu almoçava, e depois que eu almoçava, eu ficava 1 hora ali nos sites de imobiliário procurando casa. Olha pra vocês verem como Deus, ele pensa nos mínimos detalhes. Nas minhas orações eu falava pra Deus que eu queria uma casa que tivesse uma janela bem grande de vidro, porque eu queria que entrasse muita claridade, eu queria que entrasse luz dentro da minha casa. E eu queria ter grama, porque eu tinha um cachorro, mas eu queria ter mais cachorro, hoje eu tenho 4. E eu comecei a especificar para Deus a casa que eu queria. E certo feito, eu rodando com meu marido nos bairros que nós gostaríamos de morar, nós paramos num lugar, falei, amor, eu quero morar aqui. Nós ainda, olha só, nós ainda vimos uma casa numa rua de baixo, que tava com a placa de vendas. Eu falei, que casa linda, desesperamos, liga. Ele ligou, cara, não, tá em processo de negociação. E eu fiquei, nossa, mas eu fiquei tão apaixonada por essa casa, amor, tão apaixonada, e esse lugar é incrível. E eu queria muito morar aqui, porque natureza, do jeito que eu gosto, porque eu cresci em fazenda. E meu marido simplesmente tinha esquecido, né? Porque tudo ficou caro. Ele, não vamos comprar nossa casa esse ano. Eu falei, vamos. Minha casa lá no Mural dos Sonhos. Eu falei, esse aqui é o sonho que eu não vou adquirir esse ano, né? No meu pensamento de filho incrédulo. Gente, pra vocês verem como Deus é incrível, eu olhei a casa. E eu vi que era uma casa que nós tínhamos gostado justamente no bairro que eu falei que eu queria morar. Aí eu mandei o link pro meu marido. Eu falei assim, amor, olha, a Casa Preta voltou. Ele, mas tá à venda? Com certeza. Eu falei, eu vou entrar em contato. Se você não entrar, eu entro. Entrei em contato. Não, essa casa tá à venda. Assim, amor, a casa tá à venda. Vamos ver a casa. No fim das contas, eu tinha dado um prazo pra Deus. Deus, eu trabalho com prazos, o Senhor também. Exatamente. Aí eu tinha dito pra Deus, eu falei assim, Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei o que o Senhor vai fazer. Em setembro, no meu aniversário, eu vou passar o meu aniversário com a chave dentro da minha casa, com as chaves da minha casa. Eu sei que eu orei, eu botei esse pedido dentro da minha Bíblia e eu orava todo dia, eu fazia jejum incessantemente pela minha casa, porque eu sabia que eu ia ter, só não sabia como, mas o como Deus cuida, minha parte eu estava fazendo. E eu lembro que o processo de negociação foi difícil, as coisas foram acontecendo. Nós compramos a casa, nós assinamos o contrato e pegamos as chaves da nossa casa no dia 10 de setembro. Meu aniversário é no dia 18. Cara, Deu que fazer a mudança. O número da minha casa é casa 10. Eu assinei a casa no dia 10. E depois eu andando no bairro com meu marido,
a casa que eu queria inicialmente, que eu fiquei desesperada, é no final da minha rua. É porque tem uma divisória e é outra rua, mas assim, é no final da minha rua. E a minha casa é muito melhor do que a casa que eu queria inicialmente. O que eu tenho pra falar aqui hoje é que muitas vezes você tá preso a alguma coisa que você acha que é extraordinário. Só que Deus tá só esperando você soltar essa coisa pra te dar algo muito maior e muito melhor. Só que nós... escolher o melhor. Exatamente. E ele pensa nos detalhes. Porque eu e meu marido, nós já tínhamos visto, não essa casa antes, mas uma casa parecida. Porque um grupo de arquitetos construíram 8 casas iguais dentro desse condomínio. E inicialmente foi a primeira casa que nós nos apaixonamos, que nós entramos em contato e a casa estava alugada. É uma dessas casas, eles têm o mesmo padrão. É justamente a casa que nós moramos hoje. Foi antes. Foi, exatamente. Quando eu escolhi, Deus já tinha escolhido, só não era o momento dele entregar. E é justamente isso, o Pai, ele tá ali pronto para te entregar. Só que quando você não está preparado para receber a bênção, ela se torna uma maldição na sua vida. Então, suporte o processo, porque você pode ter certeza que o que Deus vai te entregar é muito mais extraordinário do que você imagina. Incrível. Muito obrigada por ter vindo aqui hoje, compartilhar toda essa sua essência, esse seu caráter e essa sua luz, que realmente ilumina mais que essa jornada. Eu que agradeço, meninas. Contem comigo para o que vocês precisarem, seja na área profissional, seja na área pessoal, seja para oração. Estou aqui disponível. Eis-me aqui. Obrigada. Muito obrigada. Recíproco, né? Ah, eu quero abraço. Um abraço. Obrigada. Obrigada, que eu... Ai, gente, Deus é incrível demais. Nossa, não fala não. Eu tô meio presa aqui, vai. Pois você vai sair daí. Vou te liberar desse quadrado. Eu que agradeço. Deus. Ai, obrigada. Amei esse dia, essa manhã grandiosa. Vocês foram incríveis. Eu amei. Com certeza. Com Assim, certeza. vai impactar as pessoas, vai tocar ali. Programas que a gente com certeza recebeu em primeira mão. Fico muito feliz. E, de fato, eu entreguei o meu melhor. E, claro, né? É sempre buscar aprimorar. E da próxima vez que eu voltar, eu vou estar ainda melhor. E a gente também, né? Assim como vocês falaram, que o primeiro tá totalmente diferente do que vocês estão hoje. Por quê? Porque já teve uma evolução muito grande. Imagina no 100º episódio do podcast. Meu amor! Então, eu gostaria de saber. Amém, Deus. Receba, abraço. Acho que é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Sigam a Leila nas redes sociais. Não parou de gravar. Tá gravando. Sigam ela. Bota aquela telinha preto e branco que eu acho. Sigam ela nas redes sociais. Sigam a gente também. No canal. Se inscrevam no nosso canal do YouTube. Deem um like aqui, porque nós queremos monetizar o canal. Exatamente. Por Nós temos favor. o canal principal, temos também o nosso canal de cortes. Então se inscrevam nos dois. Deixe o seu like, o seu comentário. Compartilha com um amigo. Exatamente. Gente. Siga a Leila nas redes sociais dela, a gente vai deixar o link aqui embaixo. As meninas, o podcast. É isso. Se você quer mais conteúdo, então é importante que você nos acompanhe. E sugiram. Isso. Façam as sugestões de vocês no Instagram ou até mesmo aqui nos comentários do vídeo no YouTube do que vocês gostariam de ver aqui. O que vocês querem que as meninas tragam de conteúdo para vocês. Nós estamos aqui para servi-los. É Ai, isso, gente. E esse foi mais um Amigo.